E João, inspirado pelo Espírito Santo, começou um livro, que é um livro histórico, com algo grandioso. Porque quando Mateus, por exemplo, escreve o seu livro, ele começa com o quê? Começa com a genealogia de Jesus, a descendência de Jesus. Mas João não. João vai direto ao assunto. Ele vai direto ao princípio de tudo. Isto é importante para quê? Para que a nossa vida esteja alicerçada sobre uma rocha. Toda casa edificada sobre a areia, qualquer dia cai. Mas toda casa edificada sobre a rocha não cai. Não cai. Eu não posso alicerçar a minha vida sobre uma fita. Não posso ter a minha vida alicerçada sobre óleo de unção, sobre azeite, um sal grosso. Isso não edifica a vida. Um sabonete ungido, água. Essas coisas não edificam uma vida, meus amados. Não. Entenda o que estou a dizer. Isso é areia. Isso é construir uma igreja, uma vida sobre areia. No dia em que o vento soprar, com muita chuva caindo, o rio transbordar, a casa cair, a vida se destrói. Quem quer que a sua vida seja destruída aqui? Ninguém, amados. Então, se no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e ele se fez de carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, então quem é o Criador? O Criador é Jesus Cristo. Só que na criação, Deus era antes de ter corpo. Era apenas chamado de Pai. Ele estava se manifestando como Criador. A palavra diz em João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas que existem foram feitas por Jesus. Este mistério revelado. Então o verbo no princípio era Jesus. Mas chamavam de Jeová, porque era uma manifestação. Agora esse mesmo Deus que se fez de carne da pessoa de Jesus. Ali está. Aí ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita e ele se torna assunto ao céu, como a palavra de Deus diz, e assenta no trono. Então, quando nós falamos de Deus, nós estamos a falar de um Deus triuno. Quando você ouvir que é uma trindade celestial, não é verdade. Quando você isso não é correto. Existe um único Deus que se manifestou triunicamente, um Deus triuno. O que significa isso? Na criação, quando ele estava a criar o mundo, ele se manifestou como Pai. Quando ele quis nos salvar, ele se manifestou como Filho. E como a manifestação era de Filho, ele tinha de fazer uma submissão. Assim como no Antigo Testamento ele se movimentava como Pai, como alguém que tem autoridade como Pai, quando ele já como se manifesta como Filho, ele tinha que se comportar como um Filho. Agora, ele se manifesta como Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Estamos falando do mesmo Deus, estamos a falar da mesma pessoa. É como você tivesse, Mateus, eu sou pastor, eu sou contabilista, eu sou marido. Portanto, quando eu vou em Yamatanda, está indo para lá um pastor. Você pode me chamar em Yamatanda de pastor, mas eu sou marido, eu sou contabilista. Se eu for para Inhambane, missão de serviço como contabilista, as pessoas vão me chamar de contabilista, mas eu sou pastor e eu sou marido. Quando eu estiver com minha esposa vai me dizer papi, mó, claro, me chamar como marido, mas eu sou pastor, sou contabilista e sou marido. Vocês estão entendendo? Está a falar da mesmíssima pessoa. Mas eu tenho três funções. Estou a manifestar-me de três formas.